Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast da Magali Nascimento com um convidado hoje, né Magali? Hoje Com convidado a gente está aqui com o Luiz Fernando. Já fui com a cara do amigo direto, já por causa do nome, apesar dele ser corintiano, a gente releva, a gente tem amigos corintianos também. né? Não tem problema. Vai São Paulo. E é isso, a gente está aqui no nosso episódio que é sempre muito bem divertido, né, Fernanda? Sempre muito descontraído, mas com muita informação, que é isso que você quer. E hoje a gente está com ele aqui, ele vai contar um pouquinho sobre a questão de segurança no trabalho. É algo muito importante, é algo muito bacana e, infelizmente, é algo que nem sempre é falado. Quase nunca, né? Quase nunca. Muito bem, eu agradeço o convite, Magali. A gente que agradece. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor universitário, sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, viu, Fernando? Xará, né? Já. Então eu trabalho nessas duas linhas de frente, né? Há já um bom tempo aí. E a questão da segurança do trabalho, na verdade, não é uma coisa nova, viu, Fernando? Viu, Magali? As normas, elas ganham força em 1977. As consolidações das leis de trabalho, promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecem várias normas regulamentadoras, né? Essas normas regulamentadoras, elas têm a função de proteger o trabalhador, porque o ambiente de trabalho ele oferece risco, principalmente, né, nessa nossa área de engenharia, né? Que é a área da construção civil, das indústrias, né? E nós temos lá uma norma regulamentadora chamada NR6. Essa NR6, ela traz a questão dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Os famosos EPIs, eles são bem abrangentes, por exemplo, né? Eu vou ter lá na norma falando quais são os dispositivos que fazem proteção de cabeça, proteção dos olhos, proteção de membros superiores e proteção dos membros inferiores. É aí que entra um pouco a minha fala hoje, né? Nos membros inferiores, uma questão que é levada a sério e está lá na norma são os calçados, né? Então, os calçados utilizados na área de engenharia são calçados que têm que proteger o trabalhador de alguns riscos, né? Riscos, por exemplo, de queda de objetos, né? Porque numa construção civil, numa indústria, você está movimentando equipamentos, cargas. Pensa na construção civil toda hora, né? Barra de ferro, bloco, o cara está manipulando uma betoneira, trabalhando em altura, então tem vários riscos associados à queda de objetos. Um outro risco grande é a questão do choque elétrico, né? O sapato é um sapato profissional, porque ele não tem elementos metálicos para conduzir eletricidade, ele tem que isolar o trabalhador, vamos pensar assim. Nós temos a questão da proteção de umidade, térmica, por exemplo, eu posso ter um ambiente de trabalho, tanto na construção quanto na indústria, que tenha um calor excessivo ou uma temperatura baixa excessiva, né? Você pega um trabalhador, por exemplo, que trabalha no frigorífico, o ambiente, né, está às vezes abaixo de zero, né, um ponto congelante, então o sapato tem que proteger contra isso. Questões abrasivas, essa é muito importante. Normalmente, numa construção civil, numa obra, tem as duas questões, o abrasivo, que são áreas rústicas, né, que o pessoal pisa, são trajetos muito irregulares, e aí eu vou ter a questão de perfuração e cortante, né, que a gente fala, né? Lá tem prego, pedaço de metal, madeira, tudo isso pode entrar ali, né, no pé do trabalhador, e aí já sabe o tamanho da complicação. Temos também ambientes industriais, que de construção civil, tem agentes químicos. Então, aqueles agentes químicos podem promover aí queimaduras, lesões diversas, né? Eu trouxe aqui um calçado de segurança que é o mais utilizado, né? É uma botina, ok? Então, aqui, quando eu começo a olhar para essa botina, eu começo a analisar essas questões que eu falei da proteção. Se você pegar aqui, por exemplo, pode apertar aqui, Fernando, o bico. É bem rígido, aí, Margarida. Aqui eu já tenho uma proteção, por exemplo, para queda de objetos, né? No calcanhar eu também tenho essa proteção, ok? Aqui no restante do sapato, ele é couro, né? Tem que ser um material resistente, tem que ter várias camadas aqui, aquela história que eu falei do perfurante, né? Tem que segurar. O solado já está meio desgastado, né? Porque é uma botina de uso, mas ele pode ver que eu não vejo elementos metálicos. Até esse ilhós que está aqui, ó, que segura o cadarço, ele é plástico, não é metálico. Porque se eu tiver um elemento metálico e eu pisar num fio energizado,
vai transferir corrente elétrica para o meu corpo, o vulgo choque elétrico. Por exemplo, o que tem por dentro para evitar o pérfuro cortante, então não tem nada de metal. Nada. Por dentro, entre a sola e a parte que eu piso da palmilha, eu tenho uma placa, né? Polimérica, vamos chamar assim, que é uma placa de plástico, mas bem resistente, para evitar isso aí. Não quer dizer que eu não vou sofrer um acidente de trabalho, mas se ocorrer, por exemplo, a queda de um objeto ou um cortante, meu pé tem uma certa proteção, o impacto é menor. Então é errado dizer que esses sapatos de segurança têm ponta de ferro? Esse caso aqui não tem, mas existem outros tipos de sapato, por exemplo, é que hoje está meio fraco essa área da linha ferroviária, né? Eu lembro que meu tio trabalhava na FEPAS. Infelizmente, realmente, eu concordo plenamente com isso. Você pegava a botina lá do ferroviário, ela dava 4 a 5 vezes o peso dessa. Por quê? Lá, essa peça aqui dentro é um plástico, como eu falei, um polímero. Lá da FEPASA, aqui, e tinha um cordão em cima aqui ainda. Era uma chapa de aço. Porque lá o cara trabalha com o quê? Trilho, dormente, coisa muito pesada. O impacto aqui, se fosse só plástico, não ia suportar. Já essa bota aí tem esse cortante, né, esse material metálico, já não serve para eletricidade. Só que aí tem uns contratempos, né? Por exemplo, vamos pensar o trabalhador da construção civil da indústria. Vamos falar da construção civil. Que hora normalmente acorda um operário da construção civil? 5, 6 horas da manhã. Faz sua higiene e já coloca essa botina. Olha só, então nós estamos falando de tipo 6, 6 e meia da manhã. Numa cidade pequena, até o cara ainda, às vezes, no horário do almoço vem em casa, mas num grande centro, não tem como fazer isso. O que vai acontecer? Esse cara vai trabalhar até às 5 horas da tarde, ou até mais, dependendo do lugar, tem hora extra, fica até mais tarde. O cidadão está ficando de 12, 13, 14, 15 horas por dia. Eu não fico esse tempo todo, mas chego a ficar 8 horas, por exemplo. Às vezes eu tenho um serviço fora da cidade de Assis, o dia inteiro fiz a bota no pé. Percebam que aqui já tem até uma baixada aqui, uma depressão aqui. Por quê? Quando eu movimento o pé, olha só, esse cidadão aqui, que é o seguro contra queda de objeto, ele é rígido. Isso aqui aperta o pé. No final do dia, eu tiro essa bota, meus dedos estão todos dormentes. Posso beliscar lá, colocar uma agulha na ponta do meu dedo e apertar ali que eu não vou sentir nada. Corta a circulação. Meu ver, né, como engenheiro, o aspecto levado em consideração é para atender a legislação. Eu falei para vocês, do corte, do choque, não sei o quê. Ele não visa a questão, né, ergonômica, vamos pensar assim. Conforto, né? Não é difícil você, por exemplo, na hora do almoço, você estiver andando aqui na cidade e passar em frente a algumas construções, você vai ver que os pedreiros, os serventes estão sentados na pilha do bloco, a botina está descansando ali um pouco, o pezão está para cima. Por quê? Realmente, né, traz um desconforto ao longo do período. E ainda tem, se eu for falar de uma bobagem, você me corrige, Capaz. mas a questão do pessoal usar isso como equipamento de proteção individual coletivamente. Às vezes o cara trabalha numa indústria, por exemplo, ele sai da indústria, fica lá a bota, os EPIs, e vai ser usado por outro funcionário que vai entrar depois. Isso aí às vezes pode ser problemático, se acontecer. Então, aí eu te falo o seguinte, né? Vou falar pela legislação. A legislação é bem rígida nesse assunto, porque o empregador, ele é obrigado a fornecer o equipamento de proteção. Quando ele fornece para o funcionário, pela norma, né, vamos pensar assim, se estiver respeitando ela, é um equipamento novo, no número adequado do operário, ele tem um termo de entrega que ele assina. Ele assina até um termo e fala assim, isso aqui você só pode usar aqui dentro do horário de trabalho. Eu não deveria nem usar fora do horário de trabalho. Mas aí, aquela questão da gestão do controle. Eu tenho certeza que isso que você falou ocorre. A guarda do equipamento não fica no lugar adequado, outro pode usar, e aí nós temos várias situações, né? Graças a Deus não somos iguais, né? Acho que essa é a maior distinção do ser humano, não é verdade? Não é porque eu falo assim, eu calço 41, 42, que o meu pé é igual o dele aqui, o seu, por exemplo, né, Fernando? E assim por diante. E agora você imagina já pegar um produto usado, né? Que você falou, utilizado por outro.
já pegou todo o formato daquele pé, né? Tem até um ditado, né? Só, a forma é uma só, né? Não tem como. Mas foi boa pergunta. Higienização do... Exato. Então, esquece. Cada um tem uma microbiota, aquilo solta dentro do calçado, outra pessoa usa, se contamina. E tem também a questão do período de usar, né? Porque a pessoa fica 10 anos na empresa, não é 10 anos com o mesmo calçado, ele tem um tempo útil. Porque vai deformando, vai desgastando, por mais que é de segurança, que o certo seria de uma boa qualidade, e isso também tem um desgaste. E como que acontece com... Só isso que ela falou aqui. Então, quando a empresa segue os rígidos padrões de gestão, no mínimo anualmente, Magalhães, Fernando, tem que fazer uma vistoria nos equipamentos. No mínimo, um ano. Desculpa, no máximo um ano, né? Pode fazer até menos tempo. É no máximo um ano. Mas a gente vê que às vezes não é feito. No isso. máximo? No máximo, desculpa, no máximo. Aquela pessoa que está lá com 3 anos com o mesmo calçado, ó. Ah, não fez, né? Ah, pode ter certeza disso. Assim, inclusive por conta da recente reforma trabalhista, que em muitos casos afrouxou um pouco a questão da fiscalização, então isso aí, infelizmente, é uma coisa que pode estar acontecendo muito, né? Essa questão que você falou aí, realmente, hoje houve um afrouxamento aí, né? Da parte do governo, porque quem fiscaliza as empresas é o governo. A gente percebe que o Ministério do Trabalho e Emprego, o INSS, no caso, os fiscais do trabalho, são poucos. Às vezes eu tenho um fiscal que fica, por exemplo, em Bauru, que ele faz Bauru, Marília, Assis, eu estou falando das principais. Aí nós temos outros municípios menores. Quando que esse cidadão aparece lá? Muito pouco, né? Muito pouco. Você quase não vê ele lá. E aí é aquela história, né? É a gestão mesmo de cada empresa, né? E certa vez a gente fez uma postagem que colocou alguns estudos que falam sobre a questão de afastamento no trabalho por conta de problemas nos pés. E é um número assim assustador. Às vezes a pessoa tem já um problema, uma unha encravada, uma micose, alguma coisa, e às vezes ela adquire problemas por conta do uso do calçado, como você falou, fica muito tempo com o calçado e assim acaba tendo lesões nos pés e tendo que se afastar. Então é uma coisa que às vezes a empresa não se preocupa tanto, mas e pode trazer muitos problemas lá na frente. Então as pessoas deveriam olhar melhor para isso. Eu vou contribuir com a sua fala pelo seguinte: eu trabalhei muito tempo em empresas grandes já, né? Eu trabalhei na concessionária, por exemplo, de energia, mais de 15 anos. Então, e qualquer empresa tem a questão do exame periódico, ou admissional, ou demissional, que entra na situação que você falou. Eu nunca vi um médico do trabalho, por exemplo, né, que faz lá o exame, olhar pés. Ele se preocupa com a pressão arterial, a questão da diabetes, é levado em consideração. O sujeito é fumante ou não. É isso. Acho que você, do ano passado, no periódico, por exemplo, estou vendo aqui que você engordou um pouquinho aqui, 2 quilos. Vamos controlar esse peso. É mais nessa linha, né? Mas eu nunca vi. Então vamos pensar no caso lá da concessionária, ou pode ser da construção civil. Eu fico o dia inteiro subindo e descendo escada. Eu fico o dia inteiro andando e andando. Quer dizer, são trajetos difíceis, são trajetos fáceis que nem a gente tem em alguns lugares. Até na rua está difícil de andar. Você pega uma calçada em qualquer lugar, ela é irregular, até buraco, subida, descida, já não é respeitado. Isso nós estamos falando de pessoas que têm uma mobilidade normal. E que tem mobilidade reduzida, a coisa piorou, não é verdade? A questão da acessibilidade. Mas vamos voltando. Eu nunca vi um médico fazer uma inspeção na parte dos pés. Nunca vi, sinceramente. Em 30 anos que eu trabalho nessa área. E os pés quase não tem importância, né? Quase não leva para lugar nenhum, quase não, como você sempre fala, quase não sustenta. Quase não, né? A pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, ela não precisa do pé para ficar em pé, né? Para ter uma boa ergonomia. Cara, assim, esclarecedor e ao mesmo tempo assustador isso que sem dúvida você está falando. Porque na teoria é muito bonito, né? Mas na prática é sempre. Sabe, Eu tenho diversos pacientes que trabalham em empresas grandes e aí é aquele negócio. Faltou um funcionário em outro setor. Eu fui substituir. O calçado não troca.
Porque não tem um tipo de calçado para a pessoa que mexe no seco, mexe no molhado. A pessoa que só trabalha no molhado é o calçado para molhado. Só que se ela é substituída por uma pessoa que trabalha no seco, ela vai com um calçado que não pode ficar molhado. Aí o que acontece? Molha o pé e fica o turno inteiro com o pé molhado. Aí quando ela voltar para o turno dela, ela vai ter lá diversos problemas e até mesmo o material, né? Que não é feito para ficar molhado. Aí vai moldar no pé ali, quando secar, dor na certa. Quer dizer, acho que tudo que a gente está conversando até agora aqui serve para um alerta para as pessoas, né? Que, sim, a gente mudar os hábitos no ambiente de trabalho e lutar, exigir que a gente tenha as melhores condições, isso aí o pessoal da CIPA, da sua empresa, vai poder te ajudar, mas de buscar essas coisas que são deixadas de lado, mas são muito importantes. Isso que você me falou, realmente eu estou assustado até agora da questão de você tirar o calçado depois estar com os dedos dormentes. Isso no longo prazo pode ser problemático. Eu gostaria de deixar uma contribuição aqui no seguinte sentido. Por exemplo, essa questão agora que a gente está fazendo aqui, ela é super importante e é assim que funciona, né? Trazer o problema para a realidade, expor para as pessoas. Por exemplo, por que não? Nas empresas, a gente tem todo ano a CIPAT, Semana Interna de Prevenção nos Acidentes do Trabalho. Levar um tema desse, a Magali mesmo, eu acho que pode contribuir aí, né? Numa semana dessa, em alguma empresa, abordar essa questão dos testes, que é muito importante, e assim começa, né, a mudar esse conceito e entender a realidade, o que pode ser feito, né, para melhorar. Até mesmo porque conscientizar as pessoas, porque abril, Verde. que é O mês de prevenção, e eu esqueci. prevenção dos acidentes. Prevenção a acidentes de trabalho. Prevenção de acidentes do trabalho. Viu? Até a gente que está estudando sobre, esquece. Some. Imagina quem não tem conhecimento. Saúde do trabalhador. Exato. Aliás, saúde do trabalhador é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque se o trabalhador está exercendo a profissão dele sem saúde, o trabalho não vai ser bem feito, a produtividade vai baixar, Muito. a empresa vai deixar de lucrar. É um círculo Às vicioso vezes de precisa, perdas, né? Às vezes precisa se afastar, precisa contratar outra pessoa e aí está pagando duas pessoas para fazer um trabalho só. Sem dúvida, o trabalho é uma fonte de alegria para as pessoas quando é bem realizado, quando tem ambiente propício, que leva todas essas questões que nós estamos falando a sério, né? E a empresa só ganha com isso, né? Porque você falou, não tem afastamento, né? O pessoal trabalha bem mais contente. Pô, a coisa mais chata do mundo, você tem uma equipe e você tem perdas da equipe porque machucou, porque está com alguma enfermidade, quer dizer, mexe com toda a empresa, né? Sim, sem dúvida. E uma coisa, nos seus anos aí de trabalho, isso que a gente comentou aqui, acontece? As pessoas se afastam por problemas nos pés? Bastante, né? Lá quando eu trabalhei na concessionária, eu corria bastante isso aí. Ali tinha muito a questão do... Podia ter entorse, né? Essa questão também, como eu falei, de circulação, por causa da atividade, trabalhar em escada, tem esse correr bastante. Quer dizer, é algo que a gente tem que realmente não só falar no mês de abril, mas é uma coisa que a gente tem que buscar na CIPAT, em reuniões de equipe. Quer dizer, a gente vai ter que trabalhar, gente. Felizmente, graças a Deus, a gente tem condições de trabalhar e isso tem que ser um negócio que faça bem pra gente. Não só que a gente vai lá por causa do salário, mas a gente tem que estar bem fisicamente, saúde, mentalmente. Então, tudo isso que a gente falou aqui, um pouco, hoje, né? Porque a gente poderia ficar muito tempo aqui para abordar os assuntos, não dá para falar tanto tempo assim, mas é para a gente ter em mente que o trabalho tem que ser algo que nos faça bem, financeiramente, nos faça bem mentalmente, fisicamente, e que quando houver algum problema, a gente tem que realmente falar, tem que mostrar, porque não dá para ficar trabalhando passando dor. Não tem como. Não dá. Não rende. Não rende. E aí, chefe, você quer falar alguma coisa relacionada à saúde dos
pés aqui nesse momento. O Fernando falou tudo mais um pouco. Capaz. Inteligentérrimo. Cara, foi muito bom, foi assim, esclarecedor, muito bacana o papo. E dá seu recado final aí, cara. Realmente é um prazer estar aqui, né? Tocar nesse assunto aí que é super importante. E eu tendo essa oportunidade aí com vocês. Falo que se convidar de novo eu volto, né? Com certeza. Estarei sempre à disposição para tentar ajudar, né, as coisas aí, melhorar o dia a dia de cada um. E desejo sucesso a todos. É isso aí. Obrigado pela presença, cara. Foi muito enriquecedor esse papo. E semana que vem a gente está de volta, né, chefe? Obrigada, Fernando. Sua disposição do seu tempo. Ainda tem aula hoje, coitado. Normal. Vida de professor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Com Deus.